Boas palavras para um bom dia. Estamos percorrendo esta última semana de 2020, este ano tão diferente que vivemos nesse planeta, no mundo inteiro, né? Todos nos sentimos no mesmo barco, como há muito tempo não nos sentimos, talvez, ou talvez nunca tenhamos sentido, porque dentro de um processo de comunicação universal, que agora nós temos, né? Estamos todos conectados e todos nós passando pelas mesmas provações, né? Pelo vírus, pelas doenças, pela morte, pelas perdas. Então, nós estamos nos despedindo de um ano bem diferente. Mas existe um poema por aí que circula na internet, inclusive recitado pelo Abu Janra, que ele recita maravilhosamente bem, que algumas pessoas dizem que é do Drummond, mas eu fiz uma pesquisa e não é do Drummond, é do Renato Pompeu, falando sobre o corte do tempo, né? E eu resolvi fiz uma continuidade do poema, né? Dei uma aprofundada, dei uma passeada. Esse pequeno poema do Renato Pompeu serve como um mote para um poema que eu fiz, refletindo sobre essa questão, né, da divisão do tempo que nós fazemos no mundo, né? E quando a gente fala do tempo no mundo, a gente não pode esquecer de um dado da realidade, de um dado incontornável, que é a nossa finitude, né? O tempo que nós temos na Terra, individualmente, cada um de nós, é limitado, né? Porque tem um momento em que nós vamos embora, em que nós morremos, e isso é incontornável, né? E pensar na morte não é um ato de morbidez, não é depressivo, pelo contrário, é saudável. Não que nós tenhamos que ficar o tempo inteiro pensando na morte, mas precisamos sim pensar na morte, porque a morte é algo, a única certeza que nós temos, é algo que nós vamos passar por ela, né? Vamos enfrentá-la. Nesses momentos de pandemia, a morte está mais presente, está mais próxima, está mostrando a cara com muito mais assiduidade, né? Com muito mais garra, né? Com muito mais voracidade do que ela costuma mostrar. Ela está sempre presente, mas em alguns períodos de guerra, de pandemias, de desastres naturais, ela se mostra, né? Então nós precisamos pensar nela, né? Para aqueles que são imortalistas, que aceitam a ideia que a vida continua, a morte é uma passagem e o tempo continua em outra dimensão, né? Para aqueles que são reencarnacionistas, a vida terrena é um pedaço do tempo e outros tempos de vida terrena virão, né? Como já outros houve em outras vidas. Para aqueles que não aceitam a continuidade da vida, né? Mais ainda um motivo para refletir sobre a sua finitude, né? Porque de qualquer maneira cabe-nos viver e sorver a vida a cada instante com muita fome, com muita sede, com muito desejo, com muito ímpeto, com muito amor, para que não seja uma vida vivida em vão, né? Então eu vou hoje começar com esse poema do Renato Pompeu, engatar o meu, e depois eu vou ler um outro poema que fala sobre a vida e a morte, e foi um poema que fez sucesso nesse 2020, porque eu apareci no programa, dei uma entrevista para o Bial, né, na Rede Globo, e no final do programa, né, ele leu esse poema. Foi um momento emocionante para mim, porque ver outra pessoa lendo um poema nosso em rede nacional, de fato, foi uma coisa que me deixou bastante satisfeita, né? Claro. E aí muita gente gostou do poema, então eu quero, nesse final de ano, repetir para vocês esse poema, que ele está neste livro aqui, né, A Hora de Dora, que é um livro que eu lancei em 2014, de poesias. Mas vamos começar com o Renato Pompeu, que diz o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e a que se deu o nome de ano foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão
para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente. Né? É como se a gente desse uma resetagem, né, no tempo, para a gente renovar, começa com outro número, com outra versão, né, de nós mesmos, querendo acreditar que vai ser diferente. E aí eu continuo dizendo o seguinte: quem teve a ideia de dividir o tempo em minutos que se esvaem como gotas escorrendo entre os dedos do destino? Quem teve a ideia de partir o tempo em pedaços de alegria, de dor, de esperança e de amor? E todo o tempo sendo algo inteiro e necessário, cansativo e cheio de brechas para o futuro, num claro escuro de decepção e fé? O ano é um pedaço do tempo que palmilhamos a pé, que se oferece sempre novo, para que possamos marcar o compasso de novas buscas, de novos afetos e conservar os achados, os amigos, os prediletos. Um ano é um avanço, um passo para a realização, para chegarmos mais perto do destino implacável, memorável e amorável, que toda alma forte não teme, a morte. Então o tempo vai avançando e nós nos aproximamos cada vez mais desta indesejada das gentes, né? Que, como dizia Manuel Bandeira, que é a morte, mas que ela está sempre à nossa espera ali no futuro, próximo ou distante. E agora vou ler, para finalizar, o poema Ciclos. O tempo morre e renasce o tempo inteiro. Refaz-se o ano em janeiro, propondo a novidade de um roteiro. Da vida o tempo extrai a morte, da morte o tempo gera a vida. Alterna-se o tempo em toda a sorte, de chegada e de ida, de vinda e partida. O tempo é mestre dos destinos, com ele somos sempre peregrinos, carregando amores e saudade, em busca de uma eternidade. Então essas foram as nossas boas palavras para um bom dia nesta semana de despedida de 2020 e de projeção, de mentalização de votos para 2021.